Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta para essa que é a última lição desse ano de 2021. Foi mais um ano difícil, né, para todos nós, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos a Deus por tudo, né? Só que nós precisamos prosseguir a carreira que nos está proposta, né? Deixar as coisas que para trás ficam, focar naquelas que estão diante de nós e para isso nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, que é o tema dessa última lição, a lição de número 13. Como em todas as lições, são 3 os objetivos a serem alcançados. Quando se fala em alcançar objetivos na lição, irmãos, diz respeito a todos, né, entenderem o propósito da lição. Né? Uma vez que entendeu, assimilar esse propósito e levar para a vida, né? Esses propósitos, esses objetivos que cada lição oferece, né? Se a gente não levar para a vida o que nós aprendemos, o que nós entendemos, os objetivos não foram alcançados, né? Então eles têm que ser alcançados na prática. E para alcançarmos esses objetivos nessa lição de hoje, o texto de referência que nos é oferecido, né, é o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, versículos do 10 ao 13, onde Paulo ele fala da realidade de uma batalha espiritual nas regiões celestiais, né, que todo cristão enfrenta. Só que muitas vezes o crente fica em desvantagem justamente por desconhecer, ou talvez até conhece, mas se esquece disso, né, dessa batalha espiritual que há e deixando assim de se preparar como deveria, que é se revestindo de toda a armadura de Deus. O primeiro objetivo aí na lição é justamente discorrer, né, ou comentar acerca dessa batalha espiritual, ou de como nós devemos nos preparar para ela. Então o tópico 1, ele vai nos dar esse norte, né, vai nos direcionar para isso. Irmãos, a gente precisa estar consciente que essa batalha espiritual ela é inevitável, né, para aqueles que querem servir a Cristo piamente, né? Como Pedro disse, né? Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? E essas perseguições vêm pelas forças organizadas do mundo espiritual, né? E se nós quisermos prevalecer, nós temos que estar devidamente equipados, preparados, como diz aí na lição, né? Agora, como se preparar? Primeiro, buscando força no Senhor, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz isso no versículo 10 desse capítulo 6 de Efésios, né? E também por ser uma guerra espiritual, irmãos, as armas da nossa milícia, né, da nossa batalha, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não adianta a pessoa ser forte fisicamente, ser eloquente, ter uma credencial, ter muitos recursos materiais, financeiros, conhecimentos seculares e até teológicos, né? Ser um religioso, se não usar essas armas espirituais que a gente vai comentar um pouco hoje, né? Por que aquele gigante Golias, irmãos, com toda aquela armadura que ele tinha, espada, aquela couraça, aquele capacete, né? Ele não pôde vencer o franzino Davi, né? Porque aquela batalha era espiritual, né? E Davi usou as armas espirituais para vencer aquele gigante, que foi a fé, né? Que foi a força de Deus ali e a pontaria vinda de Deus também. Então o que venceu aquele gigante ali não foi aquela funda e aquela pedra simplesmente. Aquilo ali foi o recurso que Davi tinha em mãos e que Deus requer que nós usemos aquilo que cabe a nós usarmos, né? E aí Deus deu a força, Deus deu a pontaria e derrubou aquele gigante, né? Então, ainda que os dois estavam ali fisicamente se enfrentando, mas ali estavam as mãos de Deus lutando contra o gigante Golias e o diabo usando o gigante Golias para lutar contra Davi. Então, aquela batalha, ela era espiritual. E aquele que usou da espiritualidade foi o vencedor, no caso, o Davi. É claro que ali Davi estava lutando contra um gigante, literalmente, né? E aí você pode até trocar esse gigante pelos gigantes problemas também, né? Aqueles problemas grandes, enormes, impossíveis. Mas não são só esses, mas também os pequenos problemas.
qualquer problema, irmãos, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Pedir força para Deus, né? Problemas insignificantes, a gente acha que não precisa ser fortalecido no Senhor, e é aí que a gente se engana, porque aquele pequeno problema vai se tornar um grande problema também, como naquele caso ali de Jericó, né? Jericó, quando o povo de Israel destruiu a Jericó porque se fortaleceu no Senhor, buscou no Senhor, seguiu a orientação de Deus, mas quando foi lutar com a pequenina cidade, cujo nome era tão pequeno quanto a cidade também, né? A cidade de Ai, ali eles não consultaram a Deus, né? Fizeram do jeito que eles achavam melhor, com a quantidade insignificante de pessoas, achando que poderiam prevalecer, e foram derrotados, foram envergonhados. Tá certo que havia o pecado ali no meio, que causou todo aquele estrago, mas se tivessem consultado a Deus naquele aparente problema pequeno, né, eles teriam sido vitoriosos, como foi depois lá na frente, né? Mas poderia ter evitado aquele transtorno. Então, muitas vezes, irmãos, Deus quer dar a vitória para a gente. E às vezes a gente recebe aquela vitória, mas primeiro passa por tanto sofrimento que poderia ser evitado se a gente tivesse consultado ao Senhor antes. O segundo objetivo a ser alcançado nessa lição é ensinar a forma de organização do inimigo. E esse objetivo ele deve ser alcançado ali no tópico 2, onde nós vamos conhecer os inimigos dessa batalha, né? Observe que aí no item, né, está dizendo que são inimigos, né? Ou seja, está no plural, porque o diabo ele não age sozinho, né? Ele tem seus aliados, que são os demônios. Tá aí a série de nomes, de títulos que os demônios recebem, né? Principados, potestades, príncipe das trevas, né? Paulo revela que esses são os inimigos do cristão, né? Nas regiões celestiais. E paz, meus irmãos, né? Eles são realmente organizados. Você observa que há uma hierarquia nesses nomes, né? E eles agem com o propósito de impedir o avanço do reino de Deus, né? Aqui na terra. E essa luta é constante, irmãos. É dia e noite, todos os dias, né? Mas a igreja não deve se preocupar, porque nós temos também um Deus que não dorme e que trabalha em nosso favor, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Nós só temos que sofrer as aflições, as lutas que vêm, como bons soldados de Jesus Cristo, né? Orando, não murmurando, confiando no Senhor. Agora, o que é sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo? É reconhecendo, né, que a nossa luta espiritual, quando nós temos Deus na frente, é um bom combate, né? O crente, ele tem prazer em lutar porque ele sabe que o Senhor está na frente. Irmãos, a igreja de Cristo, né, como diz o texto aí na lição, ela é como um quartel que recruta e treina seus soldados contra as forças do mal, né? E esse treinamento se adquire justamente nos trabalhos de ensino da igreja, né? Escola bíblica dominical, culto de ensinamento. É ali que nós vamos aprender a lidar contra o inimigo, as estratégias de guerra espiritual, tudo de acordo com a direção do Espírito Santo, do nosso general, do nosso Deus. Então, se nós não tivermos esse preparo, o povo vai perecer por falta de conhecimento, né? Ele não sabe como o adversário age, e o adversário ele é astuto, então a gente precisa conhecer, precisa saber usar essas armas, né? E é nos cultos, né? Nos ensinos da palavra de Deus que a gente vai aprender a usar essas armas espirituais. E tem que ser usada, irmãos, né? É para ser usada e de uma maneira eficaz, né? Para a gente não tombar, irmãos, em meio ao combate. Porque o soldado, quando ele vai para a guerra, armado, se ele não usar as armas que ele tem, a tendência é ele tombar em combate, né? Mesmo estando bem armado. E essas armas, elas não são carnais, né? Não é com a força do braço, não é com a força da língua, não é agredindo a pessoas fisicamente ou verbalmente, porque a nossa luta, irmãos, não é contra as pessoas, mas contra o diabo, né? Contra os seus agentes que influenciam essas pessoas contra os cristãos. Por isso que Jesus disse: amai vossos inimigos, né? Aquelas pessoas que nos aborrecem, orai pelos que vos maltratam, pelos que vos perseguem, para que eles sejam libertos, né? Saulo, ele perseguia a igreja, ele assolava a igreja, matava os cristãos. E qual que foi a arma que Jesus
mandou que Ananias usasse ali, irmãos, não era contra Paulo, mas a favor de Paulo, na verdade, né? Era a oração para que caísse as escamas dos olhos de Paulo. O fato é, meus irmãos, que o mundo espiritual e o mundo físico influenciam um no outro, né? Nós temos o exemplo de Daniel, que o comentarista pegou como referência na lição. O Daniel, ele teve uma visão e ele não entendia aquela visão. Então ele orou a Deus para que Deus revelasse, né, o significado daquela visão. E Deus, desde quando ele propôs no coração em buscar o entendimento daquela visão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio para trazer a resposta à oração de Daniel. Só que teve um impedimento, uma batalha espiritual onde o diabo, o inimigo, se opôs ao anjo para tentar impedir o Daniel de receber a sua bênção, né? E o anjo ele precisou da ajuda do arcanjo Miguel. E foram 21 dias de muita luta, muita oração. O Daniel, claro que ele não via essa batalha espiritual entre os anjos e o diabo, né? Por ser justamente uma batalha espiritual. Só que Paulo diz que nós não devemos andar por vista, né? Mas por fé. Daniel perseverou e a bênção chegou, né? Então, meus irmãos, ainda que nós não vejamos, né? Mas há essa guerra espiritual nas regiões celestiais, né, devido à minha, à sua, à nossa fé em Cristo, né? Mas a gente não tem que se preocupar, porque ainda que o adversário nos acuse dia e noite, nós temos um advogado fiel, nosso Senhor Jesus, que nos defende dia e noite também, e esse advogado não dorme, né? Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, não é isso que o salmista diz? Também, ainda que o inimigo ele esteja ao nosso derredor, rugindo como leão, como diz Pedro em uma de suas cartas, né? O inimigo ele não é um leão, ele ruge como um leão, mas não é leão. Leão é o nosso Senhor, o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, que nos guarda, né, no nosso interior. E também nós temos um anjo do Senhor que está acampado ao nosso redor, né, acampado ao redor daqueles que temem a Deus e livra. Né? Então, irmãos, a gente tem que ficar em paz em meio a essas batalhas espirituais que é algo real na vida do cristão. O inimigo ele vai utilizar seus dardos inflamados, né? Mas Deus ele vai nos armar com o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar também todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, e o inimigo ele age de maneira astuta, né? Ele é paciente e ele vai perseverar também, tentando nos desanimar, nos esfriar na nossa fé aos poucos. Então, irmãos, a gente tem que ficar em paz, sabendo que há essa batalha espiritual realmente, né? Porque o inimigo, mesmo usando os seus dardos inflamados, Deus nos arma com o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos esses dardos inflamados do maligno, né? Então, quando nós enfrentamos o inimigo dessa forma, a batalha espiritual deixa de ser uma preocupação aterrorizante e passa a ser um bom combate, como diz o apóstolo Paulo. O terceiro e último objetivo a ser alcançado hoje é mostrar como um cristão deve estar protegido. Isso será alcançado também no tópico 3 dessa lição, tá bom? E se a nossa luta, irmãos, não é contra carne nem sangue, as armas da nossa milícia, né, da nossa batalha espiritual, também não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Irmãos, o inimigo ele busca a todo instante, né, e a todo custo enfraquecer a nossa fé. Por isso que há essa necessidade, né, de usarmos a arma de defesa que nós comentamos, né, chamada fé, que é o escudo da fé. Né, fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E quando fala em ouvir a palavra de Deus, irmãos, não significa apenas escutar. Não é somente nesse sentido, não, mas de escutar e pôr em prática, ou seja, de obedecer, de dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, no que diz respeito à oração, né? Orar sem cessar, né? Orar e vigiar para que não entreis em tentação, jejuar, meditar em todo o tempo na palavra de Deus.
Então a gente tem que dar ouvidos à voz de Deus, à palavra do Senhor. Pedro, quando ele participou da ceia ali com os discípulos de Jesus, ele estava muito fortalecido, porque ele disse que ainda que todos negassem Jesus, ele jamais negaria, né? Só que o inimigo, ele é paciente, né? Ele é astuto, ele vai esperar o fogo do crente se esfriar. Então ele vai jogar os seus dardos inflamados aos poucos, vai esfriar o crente aos poucos, né? Aí, se a pessoa já não buscar a Deus na segunda-feira, em oração, nem na terça, no culto de ensinamento, nem no círculo de oração, nem na escola bíblica dominical, passa uma semana o crente já está frio, né, fraco, desanimado, e aí vai acontecer como Pedro, aí vai negar Jesus 3 vezes, irmãos. Então o inimigo, ele é astuto, né? Pedro, se você observar bem, ele não orava e nem vigiava. Nós comentamos sobre isso num dos estudos passados, né? Porque Jesus, quando foi orar no Getsemane, ele voltava, Pedro estava dormindo com os outros 2 discípulos, né? E Jesus disse para ele: vocês não podem orar nem vigiar, nem uma hora sequer. Então, Pedro, irmãos, ele não orava, não vigiava, não jejuava também, porque disseram para Jesus, né, que os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. E também Pedro, né, quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena, junto com Joana, né, foi correndo ao sepulcro e viu que Jesus tinha ressuscitado, voltou, contou para os discípulos correram até lá, Pedro e João, e somente quando Pedro viu que realmente o corpo do Senhor não estava ali no sepulcro, ele creu, né? Porque a Bíblia diz que ele ainda não conhecia as Escrituras que Jesus havia de ressuscitar. Se não conhecia, irmãos, é porque não lia também, né? Porque se lesse, saberia, conheceria. Então, irmãos, é dessa forma, irmãos. A gente tem que buscar se fortalecer no Senhor em todo o tempo, para que a gente não venha negar Jesus lá na frente. Se você está forte espiritualmente, continue jogando lenha nessa fogueira, tá bom? Ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, buscando a Deus em oração, em consagração, não dê brecha para o inimigo. É necessário que o cristão faça uso, não somente do escudo da fé, mas das outras 5 armas mencionadas por Paulo. Quando Paulo ele foi preso em Roma, que foi de onde, né, ele escreveu essa carta aos Efésios, através da inspiração do Espírito Santo, ele fez uma analogia, né, uma ilustração das armaduras dos soldados que o vigiavam, né, com a armadura espiritual do cristão, né, onde além do escudo que é comparado com a fé, tem também o cinto da verdade, a couraça da justiça, né, o calçado do evangelho da paz, o capacete da salvação e a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus. Né. Cada uma delas, irmãos, tem suas funções específicas, né, nessa batalha espiritual para proteger o cristão nas regiões vulneráveis da vida espiritual. Né? E a ordem é usar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal e ficar firmes. Né? Quando Jesus ele disse, por exemplo, para Pedro guardar a espada na bainha, porque aquele que usar da espada, a espada morrerá. É claro que Jesus está falando da espada que mata, né? Ou que corta a orelha de soldados, né? Mas não diz respeito à espada do Espírito, né? A espada do Espírito, apesar de penetrar até a divisão da alma e do Espírito, ela não mata, né? Ela dá vida. Então, a espada do Espírito, ela não é para ficar guardada na bainha, ou nem na estante, nem na cabeceira da cama, mas é para ser usada, né, para dar vida àqueles que a ouvem, né, que ouvem a palavra do Senhor. E a única arma que o Espírito Santo não inclui nessa armadura espiritual, né, não inclui diretamente, é a oração. Mas ela aparece logo em seguida, né, como se fosse um selo, né, um vínculo, né, a melhor palavra, um lacre de todas as demais armas, né? O rei Acabe, por exemplo, quando ele se equipou com toda aquela armadura, né? Com couraça, com cinto, e foi para a guerra, por ele ser ímpio, né? Apesar de rei em Israel, Deus queria matá-lo, né? Então Deus usa um flecheiro
que na sua simplicidade lança uma flecha sem rumo em direção ao nada, e Deus direciona aquela flecha justamente entre a couraça e o cinto de Acabe, né? Matando ele ali. Por isso, irmãos, que o cristão também ele deve usar a oração como esse lacre, né? Para que o inimigo não venha atingir ali, naquele vão também, e tentar matar o crente espiritualmente. E esse lacre ele tem que ser posto, né, na direção do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Porque nós não sabemos usar o lacre da oração como convém, né, mas o Espírito Santo sim. Então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele vai fazer esse vínculo entre as armaduras através da oração, né? A oração, irmãos, é como se fosse um porte de arma legalizado do cristão, né? Ele deve orar em todo o tempo no uso de cada uma dessas armas que foram citadas por Paulo. Amém, meus irmãos? Fizemos a lição de hoje um pouco diferenciada, né, do costume, citando item por item, mas cada um dos objetivos está de acordo com cada tópico que foi apresentado na lição de hoje, ok? É só os irmãos acompanharem o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, que os irmãos vão conseguir entender melhor ainda a lição que foi apresentada hoje, tá bom? Então nós encerramos assim a última lição do trimestre, a última lição do ano de 2021. Que Deus abençoe grandemente, ricamente a vida de cada um de vocês que nos apoiaram, né, através do seu comentário, através do seu like, através da sua inscrição no nosso canal também, né? Que Deus conceda um final de ano abençoado na presença do Senhor e um ano de 2022 também, cheio da graça, da força de Deus e da sede pela palavra, fome pela palavra de Deus, tá bom? E se Deus nos permitir, irmãos, na próxima semana nós estaremos iniciando então a primeira lição do ano e do primeiro trimestre de 2022. E vai ser abordado sobre o livro do profeta Ezequiel. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. Então, se Deus nos permitir, até a próxima semana e tenha uma ótima última lição na escola dominical da sua igreja. Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.